Salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, eu me chamo Moisés Santos, eu trabalho com tecnologia há mais de 13 anos, sou empreendedor e imigrante e falo sobre carreira, tecnologia e imigração aqui neste canal. Se você quiser saber mais sobre a minha história e mais sobre mim, aí nos outros vídeos a gente fala bastante do que a gente faz, de como a gente chegou até aqui, e onde nós estamos agora. E essa é mais uma edição do nosso Talk and Drive. Se você não conhece, esse quadro é onde nós pegamos o nosso carro, normalmente temos alguma coisa para resolver e nós vamos conversando. Eu te levo ali no banco do carona comigo e você vai sentado ali conversando, trocando uma ideia, normalmente sobre um tópico que vai te ajudar, seja na tua carreira, seja no seu planejamento imigratório, beleza? E eu estou iniciando esse vídeo aqui no banco de trás porque hoje especificamente eu estou testando um novo formato, beleza? Então eu vou posicionar a câmera de um outro jeito para a gente ter uma outra visão e entender se fica legal. Então eu quero saber de você aí já no comentário se faz sentido esse formato para você, se fica legal, se você sente à vontade vendo o vídeo nesse formato, e depois a gente muda, caso seja aí do seu interesse, a gente vai adaptando até ficar 100%, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar de um tópico muito interessante, que muitas pessoas me perguntam também: Moisés, eu quero começar do zero, o que eu preciso fazer? Eu quero entrar na área de tecnologia do zero, eu não sei nada, tipo, não sou da área, eu sou, sei lá, padeiro, eu quero entrar na área de tecnologia, o que eu preciso fazer? Então, eu vou esmiuçar cada ponto que eu faria se eu quisesse entrar na área de tecnologia agora, do completo zero. Lembrando, isso aqui não é um atalho, não é fique rico rápido, não é nada que vá, tipo, te prometer ganhos absurdos sem muito esforço, tá bom? Isso aqui é um passo a passo, é algo que demora, você vai precisar implementar e ser resiliente para conseguir aplicar ele na sua vida, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e já a gente volta aí. É isso, rapaziada, voltando aqui no nosso Talk and Drive. No dia de hoje nós vamos falar de um tópico importante. Muitas pessoas têm essa dúvida, tá? Recebo isso constantemente sobre, como entrar no mercado de tecnologia. Ou seja, eu acho que isso não se limita só ao mercado de tecnologia, não. Eu acho que isso se limita a qualquer profissão da qual você precise ser visto, reconhecido e precise mostrar o seu valor para alguém. Qualquer profissão, tá bom? Então eu acredito que esse framework, essa metodologia, isso que eu vou te falar aqui, funcione para designers, funcione para arquitetos, funcione para engenheiros, funcione para as mais diversas profissões que nós temos aí no nosso mundão, tá bem? Claro, a gente fala mais com tecnologia, porque é onde nós temos propriedade, tá bom? E, obviamente, nós vamos cobrir exemplos nessa área, beleza? E nós vamos aqui passear um pouco pelo bairro e, claro, trocar essa ideia para cobrir todos esses pontos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, muita gente me pergunta: eu quero entrar na área de tecnologia, eu quero começar do zero. O que eu faria se eu precisasse começar do zero em 2026, tá bem? Primeiramente, eu acredito que seria importante ter alguma qualificação. Poxa, mas é muito tempo fazer faculdade, é muito tempo fazer um curso técnico e etc. Você, fazendo ou não, o tempo vai passar. Eu penso dessa forma. E vou te dar mais detalhes. Eu acredito que se você não fizer, você, é complexo, porque você vai disputar com pessoas, tá bem? Eu não estou dizendo que o diploma, ele é o fator-chave que vai fazer você ganhar uma vaga. Muito pelo contrário, e eu posso te provar por A mais B que grande parte das entrevistas, pelo menos na minha carreira, em mais de 99% das entrevistas que eu tive, seja para vender serviço ou para conseguir mesmo uma posição full time, me perguntaram onde eu estudei. Até porque é irrelevante. Eu estudei em uma universidade privada, eu fiz pós-graduação em uma universidade privada, eu fiz uma especialização em uma universidade privada. Então, eu acho irrelevante.
ninguém nunca me abordou pelo fato de que, você estudou em universidade A mais B. No entanto, é muito importante para a sua mente que você estude alguma coisa, tá bem? Porque você vai aprender a estudar, você vai tomar gosto por estudar. Então eu acho que o ponto-chave da universidade é isso. Tem pessoas que não precisam de universidade para aprender a estudar, porque existem formas de se estudar mais eficientes, tá, galera? Não pense você que não existe, porque existe, tá? Então, eu iria por esse ponto. Se você com um curso, né, consegue absorver esse tipo de conhecimento, consegue entender e consegue perceber o quão importante é estudar, eu acredito que seja suficiente. Então, a primeira dica aí seria: estude alguma coisa. Ocupe o seu tempo estudando qualquer coisa, obviamente que tenha relação com a profissão da qual você está tentando se colocar no mercado. Então eu faria isso. No meu caso, eu faria uma faculdade, mesmo que a distância, EAD, não importa. Por quê? Eu acho interessante quando você conversa com alguém e a pessoa fala: não, mas eu estou fazendo esse curso assim assado, mesmo que ela não tenha experiência, entende? Demonstra que a pessoa está buscando aquilo, tá? Eu acho que você conseguiu pegar o feeling do que eu estou querendo dizer. O ponto aqui demonstra que a pessoa está interessada. Muitas das vezes é melhor uma pessoa interessada em algo do que uma pessoa que já sabe tudo, entendeu? Eu vejo isso muito também na área de tecnologia, mais especificamente com certificações. Eu pego às vezes candidatos, pessoas que eu estou contratando para projetos, e tipo, cara com 20 anos de carreira, dezenas de certificação, mas o cara não tem vivência prática. E aí o que acontece? Quando você vai para uma entrevista técnica, que a gente fica ali 2 horas falando, a gente faz arquitetura de sistemas, a gente pega um whiteboard, né, que a gente chama um quadro branco, e fala: olha, vamos arquitetar uma solução assim assado, que tem que atender tantos milhões de pessoas. O cara não sabe detalhes importantes, ele não sabe, mesmo ele tendo dezenas de certificações e tipo, milhões de anos de carreira, não significa nada quando o assunto é experiência prática. Cobrindo o nosso primeiro ponto, que é relacionado à educação, a gente vai para o nosso segundo ponto, que a gente iniciou falando agora, que é prática. As pessoas pecam muito nisso. Às vezes a pessoa vai e ela só estuda. Ela faz diversos cursos, diversas certificações, e ela, todos os eventos ela faz, muita coisa. Mas ela não tem prática. Ela não tem um projeto ao vivo. Ela não tem nada que ela possa mostrar para os outros e falar: olha, eu fiz isso, e olha o impacto disso, tem tantos usuários, né? Eu ganho X com isso, eu tenho receita com isso. Ela não tem nada. É muito complicado você medir alguém quando ela não tem resultados tangíveis, tá bom? É muito complexo. Vou te dar um exemplo diferente agora. Imagine que você vai contratar um pintor. O cara tá lá, pintor José Silva, beleza? Você vai contratar o pintor José Silva pelo nome dele? Porque ele tem uma boa aparência? Ou porque o José Silva tem um portfólio de pintura de repente no Instagram que é top? Que você fala: o José Silva sabe o que faz. Olha a pintura do José Silva. Muito provavelmente pela última opção, não é? Então você vai contratar o José Silva pelo simples fato de que ele tem um portfólio. Ou seja, ele botou a mão na massa e o que ele está mostrando ali parece muito bom. Lembrando que isso não é pau ou pedra, tá? Isso não é o fator determinante de um bom profissional. Existem profissionais que têm portfólios excelentes, mas eles não são bons. E eu já passei por isso. Já contratei gente que tinha um portfólio excelente, mas eles não eram bons. Mas eles eram bons em uma coisa, e inclusive foi o que fez eles conseguirem serem contratados, que é o nosso próximo ponto. Se vender bem, saber sobre vendas, saber se posicionar, saber falar e saber vender o que você faz. Pode parecer palhaçada, mas mesmo que você seja um profissional de escritório, um profissional de tecnologia, um profissional que só fica atrás de uma tela, você precisa saber se vender. Quando eu falo isso, e às vezes eu falo até para pessoas que eu mentoro, para quem não sabe, eu tenho um programa muito privado de mentoria, onde eu já mentorei algumas pessoas, e eu só mentoro pessoas que eu tenho certeza que elas vão ter resultado, que elas vão aplicar o que eu estou falando e elas vão correr atrás para ter o resultado necessário.
Não é aquela mentoria de pacote que você... Come on. Não é aquela mentoria de pacote que você, né, vai lá e contrata um pacote que vende ali, literalmente, algo empacotado para você, que você tem que caber naquilo ali, independente se você tem resultado ou não. Aquela mentoria vai acontecer, não é isso. A gente pode falar mais disso num outro vídeo. Para já esse programa está fechado, eu não tenho vagas, tá bom? E eventualmente pode ser que sim, esse ano tenha alguma vaga, e a gente tem lá no site um waitlist, né? uma lista de espera para você se cadastrar, tá bom? Mas, retornando aqui ao vídeo, vendas. Eu investiria nisso, sinceramente. Hoje o profissional que sabe se vender, ele tem muito mais facilidade de conquistar uma vaga do que o profissional que não sabe. Nota V8, muito bom para saber que é um Charger V6, né, cara? Mudando de assunto aqui do nada, mas foi mal. É que a placa do cara ali é muito sugestiva. Então, eu faria isso, galera. Faria isso porque é extremamente importante saber se vender. E eu já contratei um profissional, tá? Que ele tecnicamente era bom, tá? Ele era assim, demonstrava ser muito bom. E a gente estava num projeto complexo, onde a gente tinha que definir uma arquitetura multi-cloud para uma aplicação que ela tinha que ser self-hosted. Ou seja, a gente está juntando dois tópicos aí muito complexos, que é a aplicação rodar na infraestrutura do cliente e ela ser híbrida multi-cloud. Então, era um cliente banco, então, extremamente burocrático, cheio de red tapes, não é fácil de implementar. Só que o cara, ele mostrou, não, olha, eu já fiz isso e tal, olha esse projeto que eu fiz, e ele se vendeu muito bem para mim, ele conseguiu me comprar com a venda que ele fez. O que aconteceu foi que, quando eu inseri esse camarada no projeto, ele não entregou absolutamente nada. Durante ali os 3 primeiros meses, ok, a gente tem um período de adaptação, ele não conhece a Codebase, ele é muito novo ainda no projeto, está entendendo o projeto complexo. Mas, cara, o tempo foi passando, e o cara não entregou nada. No fim das contas, foi necessário demitir o cara. Esse seria mais um ponto de que eu implementaria na minha vida, se eu quisesse entrar em algum mercado hoje, tá? Do completo zero. Então a gente já cobriu até aqui. Qualificações técnicas. Estude alguma coisa. Aprenda a estudar. Não encha de cursos e certificações. Isso não é necessário. É só um check ali em algo que você tem. Não significa que você é bom naquilo. Repito, certificação e curso não significa que você é bom naquilo, tá bem? O que demonstra se você é bom é resultado prático, beleza? Que é o que a gente falou no ponto 2, que é pratique, né? Exercite, faça projetos reais, projetos que criem impacto para as pessoas. Se você é arquiteto, pegue a casa de um amigo seu, faça de graça. Ai, Moisés, mas não, de graça, sinto muito, você vai ter que fazer. Se você quer que alguém te pague, você vai ter que começar de baixo. Faça um projeto de um amigo, poste isso, crie um site, venda a sua imagem. A gente pula para o ponto 3, saiba se vender, né? Crie conteúdo, instrua as pessoas, entendeu? Isso é necessário. Se você não fizer isso, vai ser muito complicado você ser notado, tá bom? Muito complicado. E para finalizar e concluir, pessoal, mais uma coisa que eu faria, no entanto, isso ficaria lá embaixo na minha lista, tá bom? Eu falei na ordem exata o que eu faria, o que eu investiria o meu tempo. Mas no último ponto, eu vou trazer aqui algo que é um fator diferencial para profissionais que trabalham atrás de uma tela, principalmente remoto. Se conecte com pessoas, se conecte com a comunidade. Vá em alguns eventos, se possível. Apareça, tá bom? Ajude alguém. Faça alguma coisa que as pessoas lembrem seu nome. Quando você for tentar conseguir um contrato, passar numa vaga, a pessoa, quando ela olhar o teu currículo, o seu portfólio, o teu site, ela ver o teu nome e lembrar de um rosto. Um grande amigo meu me falou isso, e eu guardo isso com o maior carinho, porque eu acredito demais nisso, tá bom? Um currículo é um papel com nomes e informações, mas um currículo de alguém que apareceu e entregou para a pessoa responsável é um currículo com rosto.
beleza? Então a pessoa olha e lembra, é aquele cara que fez isso, ou teve aqui, fez assado. Então pronto, o último ponto seria esse, galera, seria se conectar com a comunidade, fazer o possível para poder minimamente ter um networking. Eu sei que remotamente é muito complicado. Como faço um networking remoto, Moisés? Ajude em algum projeto, ajude alguém, se conecte com alguma comunidade, no Discord, no Slack, não importa. Ache um grupo, entendeu? Ache um grupo, é o mesmo conceito, networking, galera. É o mesmo conceito de fazer amizade, tá? Quando você chega num local novo, igual aqui, não conhece ninguém, você vê, não tem ninguém na rua, tá? Olha a rua, você vai ver as casas aí, né? Não tem ninguém na rua, todo mundo dentro de casa, cuidando da sua vidinha. Como você faz amizade num lugar desse? Grupos. Ache um grupo da corrida, vai fazer corrida, se você gosta de correr. Ache o grupo da caminhada, vai fazer caminhada, se você gosta de caminhar. O grupo do futebol, beleza? O grupo da igreja, se você gosta de ir na igreja, tem uma religião, né? E assim vai. Ache grupos, se conecte com pessoas. Porque naquele grupo, pode ser que tenha alguém que o seu conhecimento seja válido, você consiga ajudar aquela pessoa, gere valor e autoridade para você, tá bom? Galera, eu incontáveis vezes fiz serviços pro bono, tá bem? Já fiz muito serviço de graça, muito, mas muito mesmo. Muitas vezes ajudei pessoas, colegas e parceiros que depois compraram meus serviços. Veja, depois compraram meus serviços. Hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho uma certa reputação. As pessoas que me procuram já conhecem a qualidade do que eu faço. Os projetos que vêm até mim já conhecem a qualidade do que eu faço, tá bom? Então, eu já passei dessa fase de ter que fazer um serviço de graça para alguém, para mostrar que eu sei aquilo, tá? Mas é interessante se conectar, conhecer pessoas e, mais importante ainda, cultivar essas amizades sem interesse, porque é isso que é genuíno, tá bom? Eu acredito fortemente que se você fizer isso, as pessoas vão ver valor em você, você vai ser notado. No começo é ruim, é difícil, né? Você não vai ter ali muitos amigos, né? É como um país desse aqui, um lugar frio, as pessoas não têm muito incentivo para sair de casa, não é? Então é difícil fazer amizades, conectar, mas ache grupos, né? Vai no grupo do futebol, no grupo do basquete, enfim. Tá aí a dica, eu acho que você conseguiu entender o contexto disso. Esse é o ponto 4. Ele é importante, mas na prioridade da nossa lista, eu acho que os outros pontos até se sobressaem, porque eles vão realmente moldar ali você. E esse conjunto de coisas que nós conversamos, ele monta o seu branding pessoal, tá bom? Isso é o que diferencia um profissional de tecnologia que ganha 2 mil, 3 mil reais do profissional que ganha 30, tá? Isso é o que diferencia. Eu já fui profissional que ganhava 700 reais, eu comecei ganhando 700 reais. Minha primeira oportunidade com TI, estagiário, eu ganhava em torno de 700 reais. Depois eu fui para 1.500 reais. Eu fui para 3.000. Então foram estágios até eu chegar nos 5 dígitos. E hoje, nos 6 dígitos, graças a Deus. Não é? Não é fácil. Não tem como chegar nesses valores sem empreender em determinado momento. A não ser que você vá para uma Big Tech, tá bom? Mas é totalmente possível. Eu sou a prova viva disso aqui, tá bom? Olha, eu vou deixar aqui um exemplo que eu acho que para finalizar esse vídeo com chave de ouro, bônus para quem ficou até aqui, que eu faço até hoje, mesmo não precisando, mas eu ainda me conecto com algumas pessoas estratégicas, eu tento me aproximar dessas pessoas de forma com que eu consiga cultivar alguma amizade, de repente fazer um networking, obter informações que vão me beneficiar. Não há nada errado nisso, em determinado momento da sua carreira, fazer isso de forma estratégica vai ser fundamental. Pronto, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você possa obter essas informações, sintetizar e entender o que faz sentido para o seu cenário e o que não faz. Independente se você empreende ou não, essas informações elas funcionam igual. No meu ponto de vista, quem empreende ainda mais deve trabalhar todos esses aspectos, tá bom? Quem trabalha para outra pessoa também deve fazer isso. Mas quem empreende, com certeza, tem que fazer isso. Daí a regrinha, tem que trabalhar esses pontos, tá bom? Se você está só buscando mesmo uma oportunidade, esses pontos vão te diferenciar dos outros candidatos. Eu te garanto, vão te diferenciar dos outros candidatos.
Isso vem de uma pessoa que contrata frequentemente para diversos projetos na gringa. Inclusive, esse ano vou contratar mais pessoas e em breve, em outros vídeos, vamos falar sobre como você, que já é um profissional no Brasil, mid-level, quase chegando a sênior ou sênior, pode trabalhar com a gente em projetos aqui do exterior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e nós nos vemos no próximo Talk and Drive. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.